Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Monteiro e o caso que eu irei apresentar para vocês hoje é um caso que foge ao padrão de complexidade. Ele se demonstra um pouco mais complexo. É um caso bastante comum e deixando bastante claro que o que nós iremos apresentar trata-se apenas de uma simulação. As evidências não são reais, mas que representa a realidade, ok? Primeiro caso que nós iremos investigar aqui é um caso previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 241. É crime, senhores, é crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? Também é crime, deixando claro aqui para os senhores, o envio também. O envio, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informático ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, ok? Joia? Então, muito importante que todos nós conheçamos. O primeiro passo é saber de que crime nós estamos investigando. Então, na simulação, o que acontece? Há um suspeito, esse suspeito utilizava-se de um computador, esse computador era um computador da empresa. Então, portanto, é comum que tenha mais de um usuário e se investiga esse usuário especificamente. O que nós queremos saber é se há ou não a pornografia infantil no computador que foi apreendido. Então, o computador que foi apreendido, ele foi feito a coleta, né, dos dados, foi feita a cópia forense daqueles dados. E aqui no meu FTK Imager, eu irei trazer a cópia forense para que a gente possa fazer a análise, ok? Então, isso daqui é a cópia forense que foi feita, né, do investigado. Joia? Então, esse computador aqui, né, ele é um computador aqui com algumas partições, e eu verifico logo que existe uma partição aqui de 25 GB. Né? Então, imagino que seja a partição do sistema operacional que se investiga. Beleza? Aqui estou dentro aqui da raiz do meu sistema de arquivos. E a primeira coisa que eu quero saber, deixando claro que eu já fiz uma análise posteriormente, identificando imagem de pornografia infantil, e nesse caso o problema é que não foi identificado, não foi encontrado nesse HD nenhum arquivo de pornografia infantil. Mas como as suspeitas são muito fortes de que há a prática sistemática desse crime, e eu agora parti para um nível de investigação mais complexo. Eu quero saber o que é que acontece, o que é que eu não estou vendo, o que é que eu não consegui identificar que esse rapaz, esse acusado aí fez e passou desapercebido por mim. Né? Primeira coisa que eu quero saber é qual é o usuário dele. Então, eu vou investigar usuários e eu já vi que ele já tem aqui pelo menos um usuário, 2 usuários. Tem pelo menos 2 usuários aí, eu não sei o que é esse usuário padrão, de repente é um usuário mesmo, que ainda tem um default, né? Então, será que ele usou qual desses 2 usuários aqui? Já seria o primeiro desafio, né? Então, o que eu vou fazer aqui para poder descobrir, né, qual é o usuário dele? Eu vou olhar o registro, a chave de registro, chama de Hive, né, de registro, a SAM, que é a base de dados dos usuários de senhas, que eu quero entender o comportamento inicial dos usuários. Eu geralmente eu inicio a minha investigação desse jeito. Onde é que fica essa Hive de registro? Né? Onde é que fica esse registro do Windows SAM? Fica dentro de Windows, System 32, Config. Ok? Dentro de Windows System 32, a gente vai encontrar a Hive de registro chamada SAM. Ela representa usuários, ela representa informações de usuários,
de grupos. Então ele já é o início de entender quem que usava essa máquina, como usava essa máquina, com que frequência usava essa máquina, a última vez que o usuário se logou nessa máquina. Eu passo a iniciar minha investigação a partir disso, né? Percebamos o seguinte aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Percebamos o seguinte aqui. O que eu fiz agora foi entrar aqui na NTFS, aqui no meu disco, root Windows System T2 Config. Dentro dele aqui, eu estou tentando buscar agora uma raiva chamada SAM. Essa raiva chamada SAM eu vou analisar fora do meu FTK. Então está aqui a SAM, encontrei a SAM, vou exportar esse arquivo. Para onde é que eu vou exportar esse meu arquivo aqui? No meu computador? No meu computador eu tenho aqui o meu P2 pontos, onde eu trabalho com ele para poder fazer minhas análises, e aqui então eu exportei esse meu arquivo para o P2 pontos, ok? Feito isso, eu vou agora lá no meu MS-DOS. E eu vou usar aqui o Reg Reaper, né? O Reg Reaper para poder fazer a análise da minha chave de registro. Então vou usar o RIP, comando RIP, se você der um RIP-L, ele vai listar todos os plugins possíveis aqui que eu tenho nessa minha relação nessa minha ferramenta aqui, nesse meu Reg Reaper, ok? Nesse caso aqui, eu uso muito, então eu já sei decorado, senão é só você botar um -L, e aí você vai ver aqui, por exemplo, isso aqui é um plugin que você utiliza nessa Hive, e o que ele faz, e por aí vai. Então, nessa hora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o RIP, -R, para definir qual é a minha Hive, que no caso é a Hive SAM, que foi aquela que eu coletei, da máquina que eu estou analisando, defino P para o meu plugin, e no caso o plugin que eu vou utilizar é o SAMParse, que eu utilizo muito. O que eu vou fazer? A minha Hive é um binário, agora ele vai converter em texto, né? Na minha tela. Então olha aqui, pronto. Então ele trouxe aqui na minha tela todas as informações dessa Hive. Qual é que me interessa? Por exemplo, interessa aqui, isso aqui é o usuário administrador, que tem um CID 500, e que esse usuário ele se logou apenas uma única vez, e tem aqui a data do dia que se logou. O usuário convidado nunca se logou, então não me interessa. O usuário João JJS, eu usei aqui quando foi, ele nunca errou uma senha, a última vez que ele fez login, quando foi que ele resetou a senha dele, e olha aqui, ele se logou já 25 vezes. A senha não expira. 25 vezes, de repente, é muito. Vamos ver aqui os demais usuários. Esse Pedro do PPA só se logou 4 vezes na vida. Pode ser o login do Pedro? Pode, mas é muito mais provável que seja o login do João, ok? Beleza? Então eu vou procurar agora o meu usuário João e vou analisar agora a chave de registro do meu usuário João. Onde é que fica a chave de registro dos usuários, né? Fica na pasta de profile, né? A pasta do usuário. Então, users, João, que eu tenho o João José aqui, que é esse carinha, e tem esse carinha aqui chamado ntuser.dat. E da mesma forma que eu fiz outrora, eu vou jogar aqui para o meu P2 pontos para poder fazer análise nesse meu ntuser.dat. Perceba, eu estou procurando evidências de que esse cara tem a pornografia infantil armazenada. Então, assim, não é possível que esse cara esteja armazenando de uma forma que eu não esteja conseguindo detectar em todos os softwares de análise de imagens e tudo. Então é isso que eu vou fazer agora. Do mesmo jeito, eu vou utilizar aqui agora um plugin para verificar documentos recentes, saber o que recentemente esse usuário ele utilizava, para ver se me traz algum norte aqui. Então, eu tenho um RIP -R, nesse caso agora o ntuser.dat, que eu analisei lá. Agora traço P, e o plugin que eu vou utilizar é o Recent Docs. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, deu certo? Então é isso mesmo. E aqui eu tenho o Recent Docs, que ele está exibindo para mim quais são os arquivos que ele acessou recentemente. Já me preocupa demais aqui, porque tem um arquivo chamado chave de recuperação do BitLocker.
já me preocupa porque já demonstra que esse indivíduo utiliza BitLocker, mas todas as partições aqui do meu computador, eles não estão BitLocker, eles não estão criptografados, então não dá para entender, de repente é um HD externo que esse indivíduo está utilizando. E aqui já me apresenta uma coisa curiosíssima. Esse indivíduo acessou um arquivo chamado odp.sys.vhd. Senhores, o que é um VHD? Né? O que é um VHD? Professor, o que é um VHD? VHD é um arquivo de um drive virtual, coisa que você cria no Windows. Se você chegar aqui, por exemplo, no meu computador, clicar aqui em gerenciar, né? Aí ele aparece aqui gerenciamento de disco. Em gerenciamento de disco, você tem opções aqui, ação, criar um VHD. Aí ele cria um disco, só que um disco virtual, né? Então ele cria um disco virtual. Então, assim, já percebi aqui que de repente ele não utilizou um pendrive, um HD externo, que às vezes essa prática também faz com que a gente tenha que buscar, saber onde é que existe um HD externo guardado em algum lugar. Ele também buscou aqui arquivos compactados, downloads, pasta minhas, imagem. E aí começa algumas coisas que são palavras que remetem sim à pornografia infantil. Né? Perceba, baby, PTHC, shield tal, né? 10 anos, sabe? 9 anos, pedo, PTHC. Então, assim, baby, realmente são arquivos, são palavras-chave, chama de keywords, né? Palavras-chave em inglês, que representam a prática da pornografia infantil. Então, de fato, esse indivíduo acessou arquivos que contêm esse nome. Né? É óbvio que isso só fortalece e muito a suspeita, mas ainda há necessidade da identificação do arquivo para realmente ser imputado o crime, beleza? E aí eu tenho aqui um F2 pontos e se você for analisar, apesar das várias partições aqui do computador, são partições de recovery, partições de espaço não alocado, são partição de boot. Então, na verdade, no computador mesmo, o usuário só tinha uma partição legível para o sistema operacional. Então, quando eu vejo aqui um F2 pontos, me preocupa, porque isso aí, mais uma vez, remete-se a um outro disco. Porém, isso se justifica se ele utilizou esse disco aqui, VHD, que nesse momento eu não sei onde é que está ainda. Né? Eu estou analisando agora os arquivos recentes, né? Que a minha raiva de registro coletou isso. Né? Se eu continuar vendo aqui, eu vou verificar outros indícios aí fortes, de uso, né, de prática do crime previsto no ECA 241, né? Mas e aí, mais uma vez, ele me repete muito a utilização desse arquivo aqui, VHD, né? E um F2 pontos, que provavelmente é esse VHD. Então, assim, o que eu vou fazer agora para poder descobrir onde é que está esse VHD? Do mesmo jeito que esse usuário, eu tenho vestígios de documentos recentes na Hive ntuser.dat, na Hive de registro do ntuser.dat. Se eu for lá nesse usuário, em appdata, roaming, Microsoft, Windows, você vai encontrar também um arquivo chamado Recents. Cadê Recents? Um arquivo numa pasta da Recents. E aqui também, ele registra aqui também outros arquivos recentes. E aí fortalece ainda mais a utilização de arquivos com nomes que remetem realmente à pornografia infantil. Alguns são atalhos,
Aliás, na verdade, se mostra todos como atalhos aqui. Então, na verdade, quando você vai analisar um atalho desse, você consegue identificar aonde é a origem disso daqui, né? E eu estou procurando esse indivíduo aqui, olha só, esse ODEP VHD, odep.sys.vhd, né? Esse indivíduo aqui, que realmente é um indivíduo que me preocupa, que me interessa agora e que eu estou apostando que seja ele o culpado aí, né? A unidade de armazenamento da pornografia infantil. E aqui eu vou, quando eu olho aqui, nas próprias strings desse arquivo aqui, eu já consigo ver facilmente aqui qual é o path dele, que um LNK é um atalho, então ele remete-se a algum outro caminho. Então ele está em Windows System 32 Drivers PT-BR. E o arquivo está aqui mesmo, odep.sys.vhd. Então, ok, Windows System 32 Drivers PTBR. Então, o indivíduo aí, de repente, escondeu esse arquivo aqui. E é isso que eu vou tentar ver agora. Já estou dentro da pasta Windows aqui, está semi-aberta para mim. Não é essa daqui, é a raiz, isso aqui dentro de users, né? Então, minha pasta raiz Windows. E agora eu vou procurar aqui System 32. É um pouco pesado mesmo. Dentro dessa pasta, eu anotei aqui do lado, acho que ela está também, anotei? Não. Mas aí vale a pena você anotar, você não tem que voltar lá. Acho que, se não me engano, foi Drivers. Drivers, isso mesmo aqui. Tem PTBR. E aqui eu vou logo aqui ver ordenar por tamanho, né? Porque se tiver... Opa, olha um arquivo de 4 GB aqui. Olha um arquivo de 4 GB aqui. Ok? Esse indivíduo aqui, agora eu vou exportar esse arquivo, né? Vou clicar aqui no botão direito, botar exportar, e vou jogar para o meu P2 pontos aqui, que é minha unidade de perícia aqui. E agora eu estou fazendo a extração desse arquivo VHD para saber se ele me ajuda na investigação. Ok, senhores, então meu VHD ele saiu de dentro da minha evidência aqui, que eu vou chamar de evidência principal aqui. Agora eu vou adicionar, porque como ele é um arquivo de imagem, eu vou conseguir lê-lo também no meu FTK. Então eu vou aqui selecionar ele, que está aqui no meu P2 pontos. E aqui foi adicionado aqui a evidência, tem uma partição e não está sendo possível lê-la. Por que é que não está sendo possível lê-la? Está aqui como sistema desconhecido, não tenho certeza que sistema é esse. Eu já sei o que é. Esse carinha aqui na minha frente, ele já me diz o que é. Vamos copiar isso daqui. Copiar esse valor em hexadecimal e vamos descobrir o que é isso. Lá no meu site, vamos acessar aqui o meu site. Vocês podem consultar o Magic Number, né, que é a tabela de assinatura dos arquivos, né? Então o sistema de arquivos também tem uma tabela de assinatura. Então eu vou consultar aqui, tabela de assinatura de arquivos. Ok? Vou dar um Ctrl F aqui. Como ele está na forma hexadecimal, então ele está de 2 em 2 aqui, certo? Vou até botar aqui, depois eu vejo o resto aqui. Pronto. Já dá para, se você quiser comparar, veja só aqui. Vamos ver aqui. Dá para comparar cada um. Ok? Esses valores aqui de entrada, tem um pedacinho aqui. Se é exatamente esses valores de entrada aqui. Começa aqui, ó, ED 5890, 2D, 46, 56, 45. Bem, não há mais dúvida aqui.
eu já sei que esse arquivo trata-se de quê? Esse sistema de arquivo trata-se de um BitLocker. Houston, I have a problem. Né? Então, esse arquivo trata-se de um BitLocker. E aí, BitLocker é uma criptografia, né? Um método criptográfico aí bem interessante. E realmente eu não posso fazer nada aqui. Eu vou excluir a evidência, não tem nada que eu possa fazer aqui com o meu arquivo de imagem. Se eu for aqui no botão direito em gerenciar, ele vai abrir aqui, ó, gerenciamento do computador. Posso ir aqui em gerenciar disco. E aqui é só colocar isso aqui, ação, anexar VHD, procurar, escolher aqui o meu VHD que eu baixei. Posso, inclusive é muito importante vocês fazerem isso, porque eu estou fazendo uma análise forense, né? Fazendo uma análise forense, então colocar somente leitura, que aí ele vai montar para mim um VHD. E vou lá, já me desloca e acesso negado. Ele montou aqui para mim um D2 pontos. E se eu for acessar aqui o meu D2 pontos aqui, ele diz logo acesso negado. E ele diz logo a coisa logo aqui, o BitLocker é criptografado e tal, então tem muita coisa para se fazer. Se eu botar aqui para explorar, acesso negado. Se eu abrir aqui o meu D, ele está aqui aparecendo em outra tela, para inserir a senha, você tem que desbloquear essa unidade, e aí ele vai pedir a senha. E eu não sei a senha. Eu não sei a senha. E isso, então, é um grande problema. E às vezes, veja só, mas às vezes o indivíduo ele deixa a senha no computador. Ele deixa um arquivo, ele cria um arquivo de senhas, e esse arquivo está no computador. Porque quando você vai criptografar, ele pede para você, de fato, salvar a senha em um ambiente, um arquivo, imprimir a senha. E aí eu realmente vi lá em arquivos recentes, eu vi alguma coisa com BitLocker. E aí vamos voltar lá para recentes, né? Voltei aqui para recentes do arquivo. E vamos torcer aí que eu ainda tenha esse arquivo de... Está aqui, chave de recuperação BitLocker. E como a gente já aprendeu a fazer isso, deixa eu olhar aqui embaixo aqui no caminho. Esse arquivo aqui representa C, user, João, documents. Então ele deixou, que aqui já é o nome do arquivo, raiva de recuperação do BitLocker e tal. Então ele deixou nos documentos esse arquivo. Então vamos aqui na raiz desse documento do usuário. E encontrar aqui o arquivo. Vamos ver aqui tem uma entrada, não tem mais nada, só apenas a entrada. Tinha sido excluído, um XLS também foi excluído, não tem mais nem tamanho, não tem mais arquivo. Por ser um TXT vai ser bem difícil recuperar. Eu posso tentar fazer data carving, na verdade eu já tentei fazer data carving, recuperação de dados, não foi possível encontrar, e aí posso desistir. Posso desistir. O que acontece? Se essa máquina tivesse sido capturada no dia em que ele criptografou, de repente ele gerou um arquivo com a senha de recuperação do BitLocker, né? De repente foi isso que aconteceu, olha aí, seria legal. E aí se eu tivesse feito um dump na memória RAM, pode ser que eu tivesse a sorte de encontrar na memória RAM informações desse arquivo.
Porém, eu posso também ter tido outra sorte. O computador realmente não foi feito a coleta da memória RAM, mas a memória RAM, ela o tempo todo fica fazendo swap com o arquivo de swap do Windows, a memória virtual do Windows, que está na raiz do C2 ponto chamado pagefile.sys. Então, às vezes, nós temos a sorte de encontrar em arquivos como pagefile.sys alguma informação em tese volátil. Está aqui, raiz do C, um pagefile.sys de 1,5 GB. Vamos então analisar ele, né? É o que me ocorreu agora como uma ideia para isso. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer essa análise no pagefile.sys? Primeiro, a gente tem que entender que é uma chave de recuperação. Como é que funciona a chave de recuperação a chave de recuperação do BitLocker, né? Ele é tudo numérico, ok? Então, chave numérica. E ela se apresenta, ela tem 6 dígitos, então ela tem aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Obviamente não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por aí vai até chegar a 48 dígitos. Essa é a chave de recuperação do BitLocker. Joia? Essa é a chave de recuperação do BitLocker. Ele tem esse formato, né? Então, como ele tem esse formato, eu posso utilizar-me de expressões regulares. Eu estou utilizando o Windows 10. E aí, o Windows 10, ele me permite eu ter o Linux instalado nele mesmo, né? Se eu der aqui um name aqui, você vê que eu estou realmente no Windows. Eu estou no Linux, mas dentro do meu Windows instalado aqui, então eu posso trabalhar com meus dois ambientes. Eu vou aqui dentro do meu P, acessando aqui pelo meu... Dessa vez eu estou no Linux. Clear, não é mais CLS. Eu estou aqui no meu P, dois pontos aqui, e eu tenho aqui no meu pagefile.sys. E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando strings, que ele vai extrair todas as strings dentro desse grande binário, desse grande arquivo que é o meu pagefile.sys. Só que eu já quero fazer o seguinte, que na saída disso daí, em vez de me exibir na tela tudo, porque se eu chegar aqui string pagefile.sys, vai aparecer muita coisa aqui, impossível humanamente de analisar. Mas eu quero que a saída desse arquivo, ele dê um grep, né? um grep mais robusto, que me dá para utilizar todas as expressões regulares aí possíveis e tal. E aí eu vou utilizar uma expressão regular que represente para mim aquele formato da minha expressão regular, que é uma lista de números com 6 dígitos e depois vem o hífen. Ok? E isso se repete 1, 2, 3, 6 vezes. Eu vou tentar primeiro verificar só esse, só para a gente não estourar a minha tela, mas, bem, vou fazer isso, vou botar mais corretinho aqui. Né? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. É isso? Então, 6. E vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Pronto, faltava mais um, mas ele já achou. Ele já achou um dado que me parece muito, ele tem o exato formato aqui, ó. 6 é 12, mais 12, 24, mais 24, 48 dígitos, né? Ele tem aqui realmente 48 dígitos, então eu vou aqui selecionar, botão direito do mouse, que ele me permite copiar para o trabalho, e agora eu vou testar aqui se essa chave aqui, ela realmente representa aí a minha necessidade. Então, eu vou clicar aqui agora no meu D2 pontos, que é onde ele pede aqui a minha chave, a senha do BitLocker. Clico aqui em mais opções, aí inserir chave de recuperação. Eu vou dar um Ctrl V daquela chave que eu acabei de coletar, não é isso? E aí eu vou clicar aqui agora em desbloquear e vou lá. Olha aí, tive a sorte e encontrei aqui os casos, os arquivos de pornografia infantil. É óbvio, como falei para vocês,
trata-se de uma simulação, e então esse arquivo aqui de pornografia infantil, na verdade não está representado aqui para a gente como borboletas, porque obviamente nós sabemos que armazenar pornografia infantil é crime, então nunca, em hipótese alguma, façam isso. Joia? Beleza, senhores? Um abraço. Espero ter contribuído aí para elucidar mais um caso. Até o próximo.